Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, a gente começa o programa de hoje com a pergunta: o que é que passou na cabeça de Valdir Maranhão quando ontem ele decidiu cancelar, anular, a sessão do impeachment e depois voltou atrás e deixou todo mundo confuso, mas que no Senado o impeachment está andando? O que é que passou na cabeça dele? foi uma tentativa de mudar, de alterar o processo de impeachment que está previsto para ser votado amanhã. Provavelmente amanhã a presidente Dilma será afastada, porque já passou na comissão da Câmara, no plenário da Câmara, na comissão do Senado, e amanhã vai para o plenário do Senado, precisando de 41 votos, e já tem mais de 50 senadores que declararam que vão admitir o processo que prevê o afastamento por até 180 dias da presidente Dilma. A tentativa foi a seguinte: ele era o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha foi afastado, ele assumiu a presidência e ontem, numa decisão individual, monocrática, como se diz, ele anulou aquela sessão que, por 367 votos, admitiu o impeachment e encaminhou ao Senado, dizendo que cada deputado deveria ter o seu voto livre e, na medida em que os partidos encaminharam a votação, estavam condicionando, e aí poderia gerar uma nulidade. Ele pediu o processo de volta para a Câmara dos Deputados. Poderia até retornar se o presidente do Senado tivesse aceito. Mas o presidente do Senado não aceitou. Renan Calheiros não aceitou e tocou para frente o projeto. No final da noite, o deputado Valdir Maranhão anulou aquilo que de manhã ele tinha decretado. Então, ele tornou sem efeito aquela decisão que não logrou êxito, que falhou, ele virou ridículo, deu mais um significado para o Maranhão, né? E um desgaste muito grande do advogado-geral da União, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, um desgaste muito grande para o governo, nessa tentativa que não teve absolutamente nenhum apoio expressivo, e as pessoas que tentaram se agarrar no Maranhão eram poucas, e o Maranhão foi insuficiente para atender a todas elas, e até ao próprio desejo dele de se fortalecer como presidente da Câmara dos Deputados. Houve já, está havendo, um processo aí de alguns deputados para tirá-lo da presidência da Câmara dos Deputados. Foi um dia tenso, hoje o dia também continua o processo de impeachment, e tenso por um adicional. Daqui a pouco, a partir das 9 horas, a comissão que está julgando, a Comissão de Ética, o processo do senador Delcídio do Amaral, já encaminhou para ser votado em plenário. E a partir das 9 horas deve começar a discussão e até o final do dia ser votada a cassação do senador Delcídio. A Câmara dos Deputados hoje tem um dia muito tenso, que é esse imbróglio aí que pode tirar o presidente, o deputado Valdir Maranhão. O Senado passa o dia no processo em plenário de cassação do senador Delcídio do Amaral, e amanhã o Senado, se não ocorrer nenhuma mudança drástica, aí, tipo uma judicialização, porque do Congresso, Câmara e Senado não tem mais nada que possa alterar, mas o Supremo Tribunal, se tiver algo que mande suspender, adiar ou alterar o procedimento, amanhã será um dia mais tenso também, por conta da votação que deve ser iniciada de manhã e pode ser concluída amanhã ou até quinta-feira. E isso ocorrendo, até sexta-feira, a presidente deverá ser afastada e assumirá, nesse período em que ela terá direito à ampla defesa, terá o devido processo legal lá no Congresso Nacional, no Senado especificamente, e se decidirá se ela reassumirá nesse período ou se será cassada definitivamente. Enquanto isso, também não menos tensa tem sido a articulação do vice-presidente, que vai assumir, que deve assumir, Michel Temer, em formar um ministério. Já começa a ter cobrança, repetição daqueles vícios que não resultaram em benefício para o país, pelo contrário, aquele negócio de apoiar o governo na base, em troca de cargo, em troca de ministério, comprometeu todos aqueles governos que na redemocratização tentaram usar esse tipo de procedimento, que hoje é um vício que Michel Temer não pode repetir.
A sociedade está acompanhando, hoje está tendo uma mobilização, ninguém pode deixar de enfatizar isso, mas uma mobilização igual a tantas outras que foram feitas, queima ali uns pneus, quando se acaba de queimar o pneu, os carros voltam a passar, tal, em todas as cidades mais expressivas, mas não diferente de outras manifestações com temas que circunstancialmente são levados às ruas. Esse tema do impeachment está sendo levado às ruas hoje, mas sem aquela força que os movimentos que pediam impeachment demonstraram, mobilizações pacíficas e em grande quantidade. E hoje tem esse assodamento aí de queimar pneu e tal, mas são grupos reduzidos. Eu não acredito que a voz das ruas possa alterar o desfecho previsto para amanhã no Senado e muito menos havendo a aprovação do impeachment, que o vice-presidente Michel Temer assuma. Mas assumir não significa resolver a crise. Ele vai ter dias de crise, talvez até pior do que alguns dias desses últimos tempos da presidente Dilma Rousseff.